Bom, a gente continua falando sobre as consequências econômicas da guerra até o momento. Aqui no Brasil, talvez o efeito mais imediato sobre o preço dos combustíveis e também em relação aos fertilizantes. Temos um convidado aqui no Jornal da Manhã, o economista Roberto Trosser. Tudo bem, professor? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom, acabou de sair o Boletim Focus. Sim. Em apenas uma semana, quer dizer, as projeções de inflação aumentaram 0,8%. Segunda-feira passada saíram a 5,65%, a projeção do IPCA para esse ano já está 6,45%. E eu posso afirmar que na semana que vem vão aumentar mais ainda. A taxa de juros, a Selic, que a projeção estava em 12,25%, subiu para 12,75%, né? Então, são números, quer dizer, está impactando o Brasil. Essa ideia de boicotes, militarmente, não ajuda muito. Quer dizer, você está fazendo, por exemplo, um boicote a Cuba faz mais de 60 anos e efeito militar zero. Quer dizer, eu acho que você tinha que pensar um pouquinho mais no que fazer. A Rússia tem armas nucleares, quer dizer, não vai entregar, não vai desistir tão fácil. Eu acho que essa estratégia tem que ser repensada. Para o mundo como um todo vai ser menos crescimento. Até agora as projeções de crescimento, a The Economist divulgou, estão caindo muito, estava 2,5% de crescimento este ano quando começou a guerra, agora tem menos 10%. A Rússia é prejudicada, mas a Rússia tem indicadores macroeconômicos bons, tem como resistir a isso. E não vai resistir porque deixaram ela fora do SWIFT ou por algumas outras sanções. Professor, o senhor já citou o Boletim Focus, que toda segunda-feira é divulgado pelo Banco Central, falando sobre essas projeções inflacionárias. Agora, existe alguma receita para amenizar o impacto da alta dos combustíveis? A gente vê um esforço do Congresso, o próprio governo discutindo questões de ICMS, os governadores também muitas vezes não gostam dessas medidas que são tomadas pelo Executivo Federal. Existe alguma receita mágica ou não tem jeito, já que a política de preços da Petrobras é atrelada ao mercado internacional? Existe essa receita, não é mágica, é que muitas vezes foi usado na história no Brasil e em outros países, que se chama gestão do câmbio. O que adianta a gente ter 360 bi de reservas e não usa para nada? É uma emergência, uma situação grave, era a ocasião de mudar o regime cambial. Nós mudamos o regime cambial algumas vezes na história e foi bom para o país. Na estabilização da inflação, quando começou o Plano Real, você usou ativamente o câmbio. Você pode fazer isso rapidamente, basta o Banco Central hoje, segunda-feira, pôr uma taxa de compra e de venda do câmbio e falar, olha, a tanto eu vendo, um centavo abaixo eu compro, o que for. É como você ter uma roupa nova para uma ocasião especial e nunca usar, ela fica velha no teu armário. Não faz sentido. O próprio Fundo Monetário fala que nós temos reservas excedentes. Era a ocasião de usar. Menos câmbio, o que acontece? O preço da gasolina é o preço do petróleo, que a gente não controla, e a taxa de câmbio, que a gente controla. Isso baixaria a taxa de câmbio, baixaria o preço de outros produtos, estabilizaria o câmbio é muito oscilante. Então, é isso que pode ser feito hoje. Reduzir imposto com uma dívida pública crescendo com déficit primário, é suicídio. Professor Roberto Trosser, economista, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, por participar da programação da Jovem Pan. Bom trabalho, boa semana. Obrigado, boa semana para todos.